Nós tivemos ao longo da história da humanidade alguns personagens que passaram muito rapidamente pelo planeta, mas que deixaram mensagens, pegadas muito profundas. Eu acredito que o mais famoso deles, eu sei que vocês conhecem, que foi Jesus. Jesus o Cristo, que habitou ali a região da Galileia. Segundo a tradição, ele pregou durante 3 anos, né? Dos 30 aos 33 anos, foi exatamente o período que ele realizou sua missão. E uma bela história, né? Uma bela história que até hoje perdura. Grande ícone da cultura ocidental, não podemos negar. E assim, muitas vezes, não com tanta expressão talvez, a gente ouviu falar muitas vezes sobre outros personagens que passaram ao longo da nossa história. Se lembram de algum? Eu me lembro no Egito Antigo, ali mais ou menos 1500, 1300 e alguma coisa, né? Antes de Cristo. Foi o faraó conhecido como Amenófis IV, filho do grande faraó Amenófis III. Grande faraó. E Akenaton, ele reinou também aproximadamente 15 anos, 16 anos ali no Egito. Acabou construindo, naquele período, mudando a capital de Tebas, atualmente conhecida como Luxor. Acabou levando a capital um pouco mais em direção ao norte, ali para a região conhecida como Amarna, Tel El Amarna. E ali ele criou um novo culto chamado culto ao deus Aton. E foi também um faraó, de certa maneira, que viveu pouco no poder, mas mesmo assim entrou para a história posterior. Porque depois que Akenaton se foi, todo o seu legado foi destruído, né, pelos que dominavam ali o Egito naquele instante, né? O clero egípcio, a sociedade dos políticos egípcios naquela época. Akenaton permaneceu, né? Permaneceu. Inclusive eu estou falando dele porque é considerado um faraó muito lembrado, né, na história da egiptologia. No Brasil, será que nós temos alguém que a gente pode citar? Eu até citaria Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira, que esteve ali construindo Brasília. E de uma maneira até que lembra bastante Amarna no Egito. Construiu Brasília, veio nessa existência, né? Para construir Brasília numa caminhada assim bastante difícil, né? Começando, perdendo o pai muito cedo, ali na região das Minas Gerais, sempre muito dedicado, muito esforçado, se tornou médico, se tornou um político influente, virou governador de Minas Gerais e posteriormente presidente do Brasil e construiu Brasília. Um nome também muito lembrado, né? Não foi assim 3 anos, mas uma caminhada bastante boa, né? E a vida é assim, né? A vida é assim, a vida é o compartilhar as experiências, o adquirir experiências e compartilhar com a sociedade, com as pessoas, com os amigos, com os parentes. E você já parou para pensar nisso ou não? Quem você se lembra que contribuiu bastante, né, para a nossa sociedade? Ou de repente passou como um relâmpago e deixou aquela claridade que até hoje muitos enxergam. Mamonas Assassina? Ah, concordo. Michael Jackson? Também. Essa é para vocês pensarem.